Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou de volta com mais uma história bíblica. Ainda estamos na série de Moisés, só que agora nós estamos em Números e a história de hoje ela está registrada em Números no capítulo 22 ao 24. Eu espero muito que você esteja acompanhando todas as nossas histórias de Moisés. Houve uma série de Moisés que eu fiz já há algum tempo atrás e agora eu estou gravando novamente a série de Moisés com outros visuais. Se você assistiu a última história, você viu que no final da história não foi muito feliz para o povo que estava caminhando no deserto, não é mesmo? Se você não assistiu, eu vou deixar o link da história aqui embaixo na caixa de informação. Como o povo desobedecia muito a Deus e na última história eles quiseram até apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão, o Senhor nosso Deus veio com muita ira, muito bravo e disse então que o povo não entraria na terra prometida. Esse povo que viu as pragas lá do Egito, esse povo não entraria na terra prometida. Eles iriam caminhar fazendo voltas pelo deserto por 40 anos. Só entraria na terra prometida os filhos, os netos, tataranetos deles. Todos aqueles que não estavam lá, que não viram a praga do Egito, esses entrariam na terra prometida. Inclusive desses que viram a praga do Egito, somente Caleb e sua família e Josué e sua família que entrariam na terra prometida. Só que no decorrer desses 40 anos, Deus não desamparou o povo. O castigo deles foi não entrar na terra prometida, mas no entanto eles tiveram toda a proteção de Deus no deserto. A Bíblia nos conta que a sandália dos pés não se desgastou e a roupa não envelheceu. Deus guardou eles nesses 40 anos no deserto. Eles tinham que passar por cidades e muitas cidades não abriam os portões para que eles passassem. E alguns reis ainda vinham com soldados para guerrear com o povo de Deus. Mas como Deus protegia esse povo, Josué estava ali, comandante do exército de Deus. E Deus estava com Josué. Todas as batalhas Israel ganhava. E os reis das cidades vizinhas começaram a ficar com medo do povo de Deus. Chegou ali nas terras de Moabe, o povo se acampou. Vocês sabem que o povo acampava-se com tendas, né? E eles ficaram acampados ali um bom tempo. Mas o rei de Moabe, chamado Balaque, ele não gostou nada de saber que o povo estava acampado ali nas terras dele. E ele, com medo desse povo, porque se todos que passavam por este povo eram destruídos, logo, daqui a pouco, o reino dele também seria destruído. Ele soube que por perto ali havia um homem chamado Balaão. E Balaão era um profeta. Pegou muito dinheiro e disse para alguns anciãos. O que são anciãos? São idosos, pessoas mais velhas, mais experientes. Pediu para que esses anciãos fossem conversar com Balaão, para que Balaão viesse até o reino dele e profetizasse uma maldição contra o povo de Deus. Balaão, apesar de ser profeta, profeta é o homem que era usado por Deus para mandar recados quando Deus queria falar com o povo. Mas Balaão não era um homem muito bom, não, porque ele aceitava dinheiro para profetizar muitas vezes. E isso não agradava os olhos de Deus. E quando os anciãos chegaram para conversar com Balaão, ele disse que iria orar a Deus para ver o que Deus falava a respeito. Mas quando ele orou, Deus disse para ele não ir. Então ele mandou um recado para o rei dizendo: olha, eu não vou porque Deus disse para não ir. Só que o rei não aceitou o não de Balaão para levar ouro, muito ouro para Balaão, para que Balaão viesse. E ele não aceitava não como resposta. Então, chegando lá, os anciãos novamente para conversar com Balaão, Balaão disse que ia orar ao Senhor. Naquela noite, ele orou ao Senhor, nosso Deus, e Deus falou assim para ele: Balaão, você vai conversar com o rei, mas você vai dizer somente o que eu mandar você dizer. Então, no dia seguinte, Balaão
pegou a sua jumenta e foi conversar com o rei. Só que no caminho, Deus viu o coração de Balaão e ele percebeu que o coração de Balaão não estava sendo sincero com Deus. Balaão estava querendo agradar o rei de Moabe e não agradar a Deus. Ele queria desobedecer às ordens de Deus. E Deus é o único que pode sondar o nosso coração. Aí Deus enviou um anjo para matar Balaão. Mas Balaão não enxergou o anjo. E quem enxergou o anjo foi a sua jumenta. Ela enxergou o anjo. Então, conforme o anjo estava na frente, ela começou a mudar o caminho para que ela não fosse morta pelo anjo. E quando ela mudou o caminho, Balaão, muito irritado, começou a bater na sua jumenta. Ele pegou lá e começou a espancar a jumenta. Aí, quando a jumenta mudou de caminho, lá estava o anjo de novo. Aí ela foi apertando o caminho. E aqui, conforme Balaão estava montado nela, ela apertou o pé de Balaão lá no muro. E Balaão ficou tão irritado que Balaão bateu nela de novo. E ela tentou mudar o caminho, mas aí o anjo estava lá e ela não ia, ela empacava, ela não andava. E Balaão tornou a bater nela até que Deus usou a boca da jumenta para falar com ele e disse assim: por que você está me espancando? Imagina o susto se um cavalo, um boi, uma mula, um cachorro começa a falar, não é um susto? Pois é, Deus usa quem ele quer. E aí então, Deus usou a mula, que na verdade mula e jumenta, né? A gente tem o mesmo significado. Algumas traduções da Bíblia diz mula, outras diz jumenta. Então, a jumenta começou a falar com ele e ele ficou assustadíssimo. E ela disse: eu estou com você todo esse tempo e você sempre montou em mim. Eu nunca fiz isso com você, não é verdade? É verdade. Por que você está me batendo? Eu só fiz isso porque tem um anjo com uma espada bem na nossa frente e esse anjo quer nos matar. E aí, então, Deus abre os olhos de Balaão para ele enxergar o anjo. O anjo diz para Balaão: eu estava aqui para te matar, Balaão, porque Deus sondou o seu coração e viu que você não ia obedecer às ordens de Deus. Por isso eu vim para te matar. Mas a jumenta eu ia deixar viva. Agora, pois, você é indigno. Aí Balaão fica assustado e fala: eu não sou mesmo digno, eu vou voltar para a minha casa. E o anjo diz assim: não, você não vai voltar para sua casa. Você vai até o rei de Moabe e você vai dizer exatamente o que Deus colocar na sua boca. E assim, então, Balaão, com medo, montou na sua jumenta e foi até o palácio do rei. Chegando no palácio, o rei Balaque, todo feliz que Balaão estava ali para profetizar maldição contra o povo de Deus. O rei Balaque leva Balaão até um monte mais alto ali do seu palácio e fala: olha, aqui embaixo está todas as tendas do povo de Israel, do povo de Deus. Eu quero que você profetize maldição contra esse povo para que ele não destrua o meu reino. Só que Balaão, quando ele abriu a boca para falar alguma coisa, veio a palavra de Deus na boca de Balaão e Balaão disse: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. Olha que lindo, gente. Vamos ler na Bíblia? Quando Balaão disse que não poderia amaldiçoar a quem Deus abençoa, o rei, muito nervoso, levou ele para um outro lado ali do alto para que ele veja mais de perto o povo e amaldiçoe. Mas pela segunda vez ele abriu a boca e disse: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi um mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Revogar significa voltar atrás. Então, Balaão continuou falando:
não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Pois contra Jacó não vale encantamentos, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem realizado. O rei queria até matar Balaão, de tanta raiva que o rei estava. O rei não se convencia. Falou assim: eu te prometi dinheiro, eu vou te dar honras, você tem que amaldiçoar este povo. O que você veio fazer aqui? Se você não quer amaldiçoar este povo, você precisa amaldiçoar este povo. Mas ele não conseguia, porque ele viu o anjo no caminho e ele sabia que se ele amaldiçoasse, ele ia ser morto. E ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando palavras que Deus estava colocando na boca dele para falar. E então o rei fala: pela terceira vez, tente, amaldiçoe este povo, pela terceira vez eu te peço. Quando ele começou a olhar, Balaão começou a olhar aquela multidão lá no deserto, Balaão não precisou que Deus o colocasse, né? Ali palavras de encantamento, nada, porque Balaão começou a ver aquela imensidão de povo, e aí ele se sensibilizou na bênção gloriosa de Deus. Balaão viu que ali era um povo escolhido de Deus e que nada ia fazer com que aquele povo fosse amaldiçoado. Porque por mais que aquele povo pecava, por mais que aquele povo desobedecia a Deus, era o povo escolhido. Deus escolheu aquele povo e ele fez uma promessa. Aquele povo já era a descendência que estava caminhando no deserto. E jamais Deus iria deixar este povo desamparado. Então, pela terceira vez, Balaão, ele profere palavras ali de bênçãos para aquele povo. E Balaque, muito nervoso, ele manda Balaão ir embora, porque Balaão não serviu para nada. Inclusive, todo aquele dinheiro e ouro que ele tinha prometido para Balaão, ele não deu. Balaão foi embora com uma mão na frente e outra atrás. Mas devemos tomar cuidado com os Balaões. Sim, Balaão, ele só obedeceu a Deus porque ele enxergou o anjo no caminho. Em Apocalipse, Jesus fala para nós tomarmos cuidado com os espíritos de Balaão que existe no nosso meio. Sim, existe muitas pessoas no nosso meio que agem como Balaão. Por isso nós devemos tomar cuidado com as palavras que dizem proféticas que venham até nós. Nós não devemos desobedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa regra de fé e a Bíblia diz que se nós obedecermos a Deus, nós seremos abençoados. A Bíblia diz assim. Nós não devemos ter outros deuses além do nosso Deus. Deus sempre amou o homem, sempre amou, assim como ele cuidava daquele povo ali no deserto, ele cuida de mim, ele cuida de você, porque nós somos feitos por ele. Ele nos ama com amor eterno, diz a palavra de Deus. Mas existe algo que nos separa de Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos 3:23, que o pecado, ele nos separa de Deus. Assim como aquele povo estava ali caminhando no deserto para alcançar a terra prometida, nós também estamos aqui na terra caminhando para alcançarmos a terra prometida, que é o céu. Deus nos prometeu isso, mas tem algo que nos impede de chegar lá. O que é? O pecado. Porque como o pecado nos separa de Deus, como é que eu vou chegar no céu? Não é verdade? Porque a Bíblia diz que lá no céu não entra pecado. E o que é pecado, crianças? É tudo aquilo que eu falo, que eu faço, até o que eu penso que desagrada a Deus. Então devemos sempre vigiar, saber o que nós estamos fazendo, se o que eu estou fazendo está agradando a Deus ou não. Se não estiver agradando a Deus, nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Como é que eu faço? Se o pecado nos separa de Deus, como é então que eu me chego a Deus? Para você se chegar a Deus, você deve reconhecer que você é pecador. Deus enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz por nós.
O Senhor Jesus é como se fosse uma ponte entre eu e Deus. Olha, o pecado me separa, mas Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra e a morte de Jesus na cruz do Calvário foi puro amor. Tinha que ser vertido um sangue puro. Jesus, ele foi homem, como eu e você aqui na terra, mas com uma diferença. Ele nunca pecou. Por isso você deve sempre olhar para a cruz e ver o grande amor de Jesus, o grande sacrifício que Jesus fez para salvar você. Sim, Jesus diz na Bíblia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem a Deus se não for por mim. Ninguém nos leva a Deus a não ser Jesus. Tem algumas pessoas que falam que toda religião leva a Deus. Não, religião não nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele está vivo, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Jesus é o único intercessor entre eu e Deus. Então, por causa de Jesus, hoje eu posso andar pertinho de Deus. Jesus é maravilhoso. Não vamos fazer como Balaão, falar mentiras, proferir maldade, maldição na vida das pessoas. Vamos sempre abençoar e engrandecer a Deus por todas as coisas. Aceite o Senhor Jesus no seu coração. Ande pertinho de Deus. Se você tem pecado, peça perdão, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E chegamos ao final de mais uma história. Espero muito que vocês tenham gostado e não perca a próxima história. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.